Olá, eu sou Natasha Seixas, psicóloga clínica e hoje venho falar sobre borderline. Então, esta doença é ainda bastante pouco conhecida, ou fala-se pouco nela. Eu vou falar sobre borderline e o que é borderline. Pessoas alternam momentos mais instáveis com surtos psicóticos, como ocorrem também no transtorno dissociativo, por exemplo, e comportamentos controlados. Por isso, suas relações pessoais são mais difíceis que o normal. É comum que estas pessoas tenham que viver com sentimentos de sofrimento, angústia. E o que é que significa borderline? Borderline significa fronteiriço e foi estudado apenas em 1938 por Adolf Stern, um psicanalista americano, mas só na década de 1980 que a doença foi definida como conhecemos hoje. Antes disso, médicos acreditavam que a personalidade era uma característica imutável nas pessoas. Assim como outras perturbações, quem sofre com borderline tem comportamentos diferentes do normal. Ou seja, estes problemas para controlar seus pensamentos e sentimentos, além de serem impulsivos e imprudentes, quais são as causas de um borderline? Apesar das causas de borderline serem incertas, acredita-se que alguns fatores podem estar ligados à doença, como por exemplo fatores genéticos, ambientais, neurológicos. Influência da genética. Não existe um gene responsável, mas há algumas evidências de que esta perturbação pode estar ligada à genética, sim. Ou seja, estudos feitos com gêmeos mostraram que se um deles sofre com uma perturbação, há uma grande chance de que o outro também sofra. Além disso, pessoas que têm um ou dois pais com borderline também têm mais oportunidade de sofrer desta doença. Um ambiente familiar com traumas na infância, muitas vezes com pessoas com este síndrome borderline, podem também ser afetados pelo mesmo. Por isso, muitas vezes, a perturbação pode ser consequência de um ambiente familiar instável, entre outros traumas. Fatores como ter pais de personalidade difícil ou viver um ambiente familiar de brigas podem estar ligados aos traços da personalidade borderline. Além disto, traumas como abuso emocional, verbal, sexual durante a infância também podem contribuir para este síndrome, como por exemplo a perturbação de stress pós-traumático. Alterações no cérebro também podem contribuir para este surgimento de traços borderline. Isto porque a parte cerebral é responsável por regular as emoções e elas, que se não são mais ativas do que o normal, pode surgir também comportamentos borderline. Além disto, a parte responsável pelo autocontrole também é menor do que nas pessoas ditas saudáveis. A impulsividade da pessoa que sofre desta perturbação, como é que é? Tendência a maior impulsividade, sim. Há uma instabilidade afetiva nos sentimentos e são de extremos. As pessoas relacionam-se de forma muito intensa, instável e até caótica, ou seja, o convívio destas pessoas pode ser muito mais difícil. É comum também estas pessoas tenham comportamentos de autossabotagem, como por exemplo, abandonar as suas metas, até mesmo quando estão muito próximas de as alcançar. Quais são os sintomas do borderline? Ora bem, os sintomas é que os borderline são bastante variáveis e até imprevisíveis. Aliás, no momento eles estão sob instabilidade. Por exemplo, eles apresentam muita instabilidade afetiva e mudanças de humor. Podem até confundir muito com a doença da bipolaridade. Estão irritáveis, com forte ansiedade. Pode durar horas, até mesmo dias, com muita raiva, ódio, controlo de sentimentos e têm um vazio muito grande. Eles podem apresentar automutilação, relacionamentos instáveis e é comum que eles tenham vários relacionamentos. Eles têm comportamentos obsessivos compulsivos e podem assumir vários compromissos com a droga, problemas de dinheiro, financeiros, têm várias crises de identidade, problemas com a autoimagem, agressividade, com o sexo, podem se envolver em várias relações sexuais. Tem problemas, estes sintomas começam a aparecer na adolescência, no início da idade adulta e geralmente é mais difícil de diagnosticar durante a adolescência. Normalmente é o psicólogo que faz o diagnóstico desta doença, se bem que esta doença ela se mistura muito ainda e se confunde muito com a bipolaridade devido às oscilações de humor.
Se acha que tem algum destes sintomas, sofre com este tipo de comportamentos, atitudes, se tem pensamentos suicida, a pessoa até pode levar uma vida comum, muitas vezes. Esta perturbação passa despercebida por todos nós, até porque tão depressa estão bem, como estão mal, têm um dia normal de trabalho, mas de vez em quando têm comportamentos que podem ser autodestrutivos, pode pensar que é uma fase, o vazio também pode pensar que é uma fase, mas de volta e meia eles voltam, eles têm, às vezes são abusivos verbalmente, têm raiva como todos nós, mas de volta e meia tudo volta novamente. Se acha que tem uma personalidade, pode ser borderline, procura ajuda. Procura ajuda. Porque há fases que basta só uns segundos para cometer uma loucura. Se gostou deste vídeo, se acha que ele pode ajudar a si ou a alguém, partilhe, comente, deixe o seu like e até ao próximo vídeo.